preparado pela língua, ele é já misturado. E é nesse processo que começa a digestão. Pichalina quebra amido e acontece assim então. Em molécula de maltose, ele vai movimentando, vai passando na parede, no esôfago e estômago. Agora eu vou falar de um tema que eu adoro, é o sistema digestório, é o sistema digestório. Agora eu vou falar de um tema que eu adoro, é o sistema digestório. Olá galerinha, seja bem-vindo para mais um vídeo BioShow com a participação aí do professor Nando, né? Um grande abraço aí, professor Nando, né? Pai do Luiz e pai do Rodrigo, né? Gêmeos fraternos, aquele abraço, meu amigo, né? Porque digestão é contigo, hein? Aí sim, e hoje a gente vai falar de fisiologia da digestão, né? Então, sem mais delongas, bora lá! Aqueles que não se inscreveram aí, dá um clique e se inscreva, né? O que significa a fisiologia da digestão? Nada mais que a quebra de moléculas grandes em moléculas menores. Então, quando a gente pega um alimento, né? O alimento é aquilo que está fora do nosso trato digestório, fora da nossa boca. A partir do momento que a gente coloca esse alimento na boca, ele vai sofrer uma série de reações químicas e mecânicas, né, para que ocorra essa digestão. Então seria a quebra de moléculas grandes e moléculas menores. E para que isso aconteça, ela depende do que a gente conhece como enzimas. Enzimas já teve uma aula aí, quem não viu ainda tem um vídeo, hein? Bora lá conferir. Enzimas nada mais são que proteínas, que vai fazer aí o metabolismo, né? Vai fazer a função de catalisação, quebrar molécula grande e molécula pequena. E para que isso aconteça, depende de dois fatores. E quais são esses fatores? A temperatura. Então, ou seja, a nossa temperatura é contínua, né? Porque nós somos classificados como animais homeotérmicos. Então, dificilmente essa temperatura, né, vai sair do padrão, a não ser que você esteja num estado febril ou está sucumbindo. Então, ou seja, além dessa temperatura, existe o pH, potencial hidrogiônico, né, onde dá a medição se a substância ela é ácida, neutra ou base. Não tem nada a ver com o pH ganso, hein? Ah, bora lá! E aí, falando um pouquinho do trato digestório, como funciona? Bem fácil. A nossa boca é pH neutro, pH 7. Então, enzimas como amilase salivar, também conhecido como pichalina, vai fazer ali a digestão numa maior velocidade possível. O nosso estômago é ácido, então, ou seja, essa enzima amilase salivar, ela já perde a velocidade da digestão quando essa saliva com essa enzima, ela vai ser deglutida e cair dentro do estômago. Mas lá existem aí enzimas como a pepsina que vai começar a fazer a digestão da proteína. E no intestino delgado, o pH base por volta de 8, então, ou seja, várias enzimas vindo ali do suco entérico, né? Então, enzimas do sistema digestório da parte do intestino delgado. Tem também o suco pancreático, né? Então, enzimas que vêm do pâncreas e ali tem que estar com o pH 8. Então, começando a nossa digestão, né? Então, ou seja, vamos falar um pouquinho do caminho do alimento, por onde o alimento passa. Então, ele passa pela boca. Então, esse alimento, ao entrar na boca, né, a gente começa a chamar ele de bolo alimentar. E aí, ele vai passar para a faringe. A faringe é um órgão que também faz parte do sistema respiratório, mas lá não existe nenhuma ação enzimática e nem muito menos mecânica, né? É só um caminho que liga a boca até o próximo órgão, no caso do sistema digestório, chamado de esôfago, né? Olha aí a moedinha enroscada no esôfago, hein? Pensou, engasgou? Já pensou nessa situação? Depois do esôfago, o alimento vai para o estômago. Então, no estômago, ela vai sofrer ali uma série de reações químicas, né, enzimáticas. E aí, esse bolo alimentar agora, a gente chama ele de quimo, porque ele se mistura com o ácido clorídrico, mas a enzima chamada pepsina. E depois do estômago, ele vai para o intestino delgado. E do intestino delgado para o intestino grosso, né? Então, o intestino grosso, ele ali
tem aquela estrutura que, infelizmente, aí só serve praticamente para dar dinheiro para o médico, chamado apêndice, onde vocês estão vendo essa prolongação do lado direito. Se isso inflamar, meu amigo, não tem jeito, é caso de cirurgia. E depois do intestino grosso, ele vai para o reto, né? Então, ou seja, o reto já é a fase final do sistema digestório, né? Partindo para o último órgão, que a gente também tem o controle. Então a gente tem o controle de iniciar a alimentação e também de evacuar. Então se prepare que agora a gente vai ver aí uma foto, né? Então, do ânus, e aí fecha os olhos. Tá lá. Pensou, hein? Pensou errado, meu amigo. Aqui é vídeo acadêmico. Então bora lá. Além desses órgãos, existem os órgãos aí que são chamados de órgãos anexos, que fazem parte da digestão também. A diferença é que o alimento não entra dentro dele. Então, quem são esses órgãos? A gente pode falar aí do dente, a glândula salivar, da vesícula biliar, né, do fígado, do pâncreas. O alimento ele não entra ali dentro, mas esses órgãos tem funções fundamentais para que ocorra a digestão. Então, quando o alimento está na boca, né, um indivíduo adulto, uma média de 32 dentes, né, uma pessoa adulta vai ter, aonde ela vai triturar esse alimento, né, ao dar as mordidinhas. Muito importante isso, hein, mordidinhas, bem devagarzinho, antes de deglutir, né? Muita gente não faz isso, mas tem que ter essa trituração mecânica para que haja ação enzimática da enzima chamada amilase salivar ou pitialina num pH 7, num pH neutro. E o que ela quebra? Quebra o amido, né? Então é ali que começa a digestão do amido. E é muito importante a diferença de digestão e absorção. Digestão seria a quebra da molécula, né? Através das enzimas. Já a absorção, a gente vai ver que isso ocorre no intestino delgado, 98% desses nutrientes. Ao quebrar esse amido, ele vai quebrar em maltose, né? Então transforma esse polissacarídeo em um disacarídeo. Depois a gente vai deglutir, esse alimento vai passar pela faringe, vai cair no esôfago e ali no esôfago começa um movimento chamado peristáltico, né? O peristaltismo, que seria um movimento da musculatura involuntária, né? Então você não comanda esse movimento, mas tem uma força tão grande que é capaz de você aí engolir até mesmo de ponta cabeça, contra a gravidade, tanta força que tem essa musculatura. Esse alimento a partir do esôfago ele vai para o estômago e no estômago ocorre a digestão da proteína, o começo da digestão da proteína, através de uma enzima chamada pepsina mais o ácido clorídrico que serve ali para manter esse pH ácido, além de matar micro-organismos. Então ali essa pepsina quebrando, né, essa proteína em peptídeos menores. E depois esse alimento vai para o intestino delgado e lá ele vai também sofrer aí uma série de reações químicas, né? Começando a falar um pouquinho aí de um líquido esverdeado chamado bile. E é muito importante, galera, o bile é fabricado no fígado, tá? Então o fígado fabrica e a vesícula biliar ela lança lá no duodeno, o começo do intestino delgado. Para que serve isso? Para emulsificar as gorduras, então espalhar a gordura para que enzimas do pâncreas ali façam a sua ação. Então comece uma digestão de lipídios, mas é muito importante, esse bile não é enzima, então a função dele não é quebrar moléculas de gorduras, e sim emulsificar. E aí, a partir disso, né, começa ali a liberação do pâncreas, né, do suco pancreático. Ali vai conter, então, a lipase pancreática, quebrando os lipídios. Vai conter ali a amilase pancreática, o que a sua saliva não conseguiu fazer da quebra do amido. O suco pancreático, né, o suco que vem do pâncreas, ele vai fazer isso. E como é chamada a enzima? Amilase pancreática. E o estômago, que não conseguiu ali digerir toda a proteína porque aquele churrascão, né? Então comeu demais. O pâncreas vai ajudar. Então ele vai liberar uma enzima chamada tripsina aqui, que vai quebrar ali em peptídeos menores. E depois a ação do intestino delgado. Então o suco entérico vai fazer toda a digestão final ali, né? Então fazendo ali a quebra das moléculas de maltose, os peptídeos que foram quebrados a partir da pepsina, da tripsina, né? Os lipídios ali que começaram a ser quebrados e vai terminar essa digestão. Então existem aí várias enzimas. Então a gente cita aí a maltase, né, que quebra a maltose, a sacarase que quebra a sacarose, a lactase que quebra a lactose. Tem pessoas que são intolerantes
a lactose. O que significa isso? Que não produz ou produz muito pouco, né, essa enzima, então ela não consegue quebrar essa molécula e absorver a menor molécula, que seria a glicose e galactose na sua formação. A partir disso, isso vai ser absorvido pelas suas microvilosidades. Então, a célula do intestino delgado tem microvilosidades que facilitam essa absorção e isso vai para o sangue. E aí o sangue encaminha aí para a célula e cada uma das organelas fazendo a sua função. A mitocôndria usando a glicose, mais o oxigênio da respiração, produzindo energia. O retículo endoplasmático rugoso usando os aminoácidos, fabricando proteínas na formação da pele. É coisa linda, é fantástico o nosso corpo humano. Então a gente está vendo aí a imagem das microvilosidades que aumentam a capacidade dessa absorção. E para finalizar, a gente tem o intestino grosso, que ele ali, a hora que esse alimento, né, estava ali no intestino delgado, é chamado de quilo, tá? Então é muito legal saber isso. Então fora da boca, alimento, na boca, bolo alimentar, no estômago, chamado de quimo, no intestino delgado, chamado de quilo, e no intestino grosso começa a formação das fezes. O que mais o intestino grosso faz? Além da formação das fezes, ele vai ter aí uma absorção de água e algumas vitaminas que são produzidas por bactérias que vivem em simbiose dentro do nosso organismo. Então, bactérias produzindo vitaminas e aí o intestino grosso fazendo essa absorção. A partir daí, esse alimento vai para o reto e do reto vai para o ânus e o ânus privado. Aqueles que gostaram aí, dá um joinha, um grande abraço e até a próxima aula. Bio Show!